Olá, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o professor Tiago para mais uma aula sobre aprendizagem consciente e hoje eu estou gravando uma aula aqui meio motivado pelo ódio. Você com certeza já deve ter visto gente por aí falando que assistir aula é perda de tempo, que fazer leitura é perda de tempo, que fazer anotação é perda de tempo, que tudo é inútil, tudo é perda de tempo, o único jeito certo de estudar é de repente resolvendo questões. E assim, dentro desse universo, né, de quem estuda para vestibular, Enem, concurso, tem um monte de gente por aí dando aula sobre como você deveria estudar, oferecendo cursos, vendendo cursos. Eu mesmo faço isso, né? Eu vendo um curso na Hotmart chamado Sapiens que trabalha, né, a escolarização da aprendizagem. Só que assim, por que que eu falei que eu tô gravando esse vídeo na força do ódio? Porque a gente tem visto, né, nas redes sociais principalmente, que muita gente agora está vendendo, né, um discurso, uma narrativa de que tudo que se faz por aí é inútil, e muita gente vem me perguntar, Thiago, pelo amor de Deus, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo, o que que é verdade nisso tudo? Então eu estou gravando esse vídeo como uma espécie de alerta e para te explicar a parte que ninguém explica, né? Porque quando alguém fala assim que o método A ou o método B é melhor para você estudar para concurso, não necessariamente as pessoas explicam por que que um método é bom e por que que o outro é ruim. Ou então explicam isso dentro de um viés assim puramente comercial, né? Você tem que entender que quando a gente fala, né, dessa questão de orientação de estudo e quando você pega aí esses gurus da aprovação na internet, essa galera, eles trabalham o que a gente chama de copyright, né, que é uma espécie de texto, uma fala, um discurso, uma narrativa que usa gatilhos de persuasão. Então, é uma fala persuasiva, é uma coisa que tenta convencer você, que tenta criar ali, né, uma conexão com alguns pontos e, no fim das contas, é um jeito comercial de tentar falar as coisas, o que não está errado, mas a galera tá aloprando, sabe? Então, esse vídeo eu tô fazendo por isso, tá? Para tentar deixar como uma espécie de reservatório para quando alguém me perguntar sobre isso ou tocar nesse assunto, falar, ó, dá uma olhada nisso, porque eu queria te deixar claro aqui alguns pontos. Então, nesse vídeo, eu vou tentar te mostrar o que que seria, digamos, um caminho correto, né, para quando a gente pensa nessa dinâmica, nessa dicotomia entre estudar a teoria e estudar na prática, né, ou com prática. É, vamos tentar desenrolar essa história de que estudar por questões é o melhor jeito, e que de fato é, mas tem uma ressalva aí. E tentar discutir essa questão, né, de o estudo da teoria versus o estudo da prática e esse discurso de que tudo é inútil, tá? E de que você está fazendo tudo errado, né? Muitas vezes também tem a questão do branding, né, de quem te fala. Branding é o posicionamento de mercado que você tem dentro do seu nicho. E aí o que acontece? Para alguns produtores de conteúdo e pessoas que vendem cursos, é muito comum aquele discurso assim, geralmente de rebelde, né? Dizendo que tá todo mundo errado, que você inclusive tá errado, que tudo que todo mundo faz tá errado, que só ele é o certo, ou só ele que sabe das coisas. Isso é um tipo de posicionamento, né? Para ganhar like, ganhar notoriedade, para dar uma biscoitada, para enfim, conseguir alguma relevância e autoridade na internet. E assim, até certo ponto, pensando lá no marketing das coisas, beleza, tá tudo certo. Ninguém é proibido de fazer isso. Mas você, enquanto estudante, você tem que ter, né, essa ciência para você se blindar um pouco também, né, da influência, às vezes, negativa ou de uma influência que só vai te causar ansiedade, né, dentro desse contexto. Então, esse vídeo, ele tá um pouco relacionado a isso também. Mas vamos lá, vamos parar de papo e vamos falar dessa história. Afinal de contas, assistir aula é inútil? Fazer anotações é inútil? Fazer leitura é inútil? Será que a única coisa que presta é resolver questões? Vamos tratar disso nessa aula. Deixa eu abrir aqui o meu quadro. Eu deixei aqui duas frases de gatilho para gente pensar aqui numa coisa e usar como referência. Então, para começar, quando a gente pensa, né, nessa história de estudar para concurso, para vestibular, para Enem, e quando a gente pensa assim no que dá para fazer, antes da gente começar aqui essa pauta, vamos pensar assim, o que dá para fazer? Quais são as possibilidades que a gente tem por aí, né? Vamos começar por isso. Então, quando a gente fala das possibilidades que envolvem, né, a rotina de estudo de alguém, a gente tem ali uma divisão que a gente pode colocar, que é assim: a gente tem a possibilidade do estudo de teoria e aqui o estudo de prática. O que a ciência cognitiva fala sobre quem é melhor?
Quem é melhor? Inquestionavelmente, né, qualquer estudo que você procurar por aí na internet falando sobre isso, qualquer artigo científico, qualquer livro que você leia sobre ciência da aprendizagem, qualquer autor nessa área vai concordar com isso, que a prática ela é mais efetiva, né, para consolidação e construção com qualidade e efetividade da sua aprendizagem. Isso é inquestionável. Porém, as pessoas não sabem usar essa informação do jeito certo. O que acontece? Se eu quero trabalhar a teoria, aliás, se eu quero trabalhar com a prática, que é de fato a melhor forma de trabalhar com a aprendizagem, eu preciso primeiro usar aqui essa consideração número 2 que eu botei. Eu não vou seguir necessariamente a sequência das considerações, tá? Repara essa consideração número 2. Isso aqui é de um psicólogo chamado Robert Sternberg, que tem essa frase famosa que diz assim, ó: um estudante não pode aplicar o que sabe na prática, ou seja, vamos trocar prática por questões. Então vamos substituir aqui. Quando a gente fala de estudo prático, a gente está falando de questões, exercícios, demonstração, alguma coisa assim. Então, um estudante não pode aplicar, né, ou resolver o que sabe numa questão se ainda não sabe de nada para aplicar. Ponto final, certo? Então, repara, o estudo de prática, sim, o estudo por resolução de questões, sim, é o melhor de todos, mas eu preciso primeiro ter o quê? Eu preciso saber de alguma coisa, né? Se a gente fosse atualizar aqui essa informação, a gente poderia dizer assim, ó, um estudante pode aplicar o que já sabe na prática, se já sabe de alguma coisa para aplicar. Aí tudo bem. Então, isso nos leva à consideração número 1, que é o seguinte: em uma corrida é melhor correr do que andar. Então, beleza. Digamos que a corrida aqui é o vestibular, é o concurso. Vamos dizer que aqui a gente está falando de concurso. Então, num concurso público, no vestibular ou no Enem, ou seja lá no que for, a melhor coisa que você tem que fazer é o quê? É resolver questões, é acertar as questões. E quando você estuda, né, para esse processo seletivo de concurso, vestibular e Enem, a melhor coisa que você faz no seu estudo é resolver questões. Afinal de contas, você tem que ser um bom resolvedor de questões, certo? Para você se dar bem numa prova onde o objetivo é resolver e acertar as questões. Ok. Só que vamos pensar no seguinte: numa corrida é melhor correr do que andar, beleza. Só que antes de correr, você teve que aprender a andar, certo? Então repara, só vai para a corrida correr quem já aprendeu antes a andar. E só vai aprender a andar quem antes aprendeu a ficar em pé. E antes de você conseguir ficar em pé, provavelmente você passou por uma fase onde você teve que engatinhar. E antes de começar a engatinhar, gradualmente você aprendeu o quê? A ficar sentado. E antes de ficar sentado, você teve que aprender, quando era bebezinho, a firmar o pescoço, né? E ficar de bruços ali. Então, repara, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Então, quando a gente fala, né, que o estudante ele não pode aplicar o que sabe na prática se ainda não sabe de nada para aplicar, em que sentido que a gente tem que tratar aqui? Quando a gente fala do estudo de teoria, esse estudo de teoria envolve o que normalmente? Envolve você assistir uma aula, então você tem lá suas aulas para assistir, ou talvez você tenha leituras para fazer, ou os dois, você assiste aula e faz leituras. E envolve em algum ponto também construir anotações. Anotações. Quando eu falo anotações, não é o resuminho tradicional. Pode ser, mas também pode ser uma anotação em tópico, pode ser um desenho, pode ser sketching, pode ser ficha mental, pode ser mapa mental, pode ser uma tabela, pode ser um monte de coisa, tá? Pode ser um post-it. Então, na tua aula, leitura, anotação, tudo isso compreende a sua teoria. E aí o que acontece? Você precisa passar por essa teoria para saber alguma coisa, para daí aplicar alguma coisa. Então a gente precisa entender, e as pessoas simplesmente engolem essa parte do processo, de quê? De que muitas vezes para o teu estudo prático funcionar e ser proveitoso, você precisa antes saber alguma coisa, ter uma bagagem. Então vamos voltar para aquela pergunta inicial. É inútil assistir aula? É inútil fazer leitura? É inútil fazer anotações? O jeito certo mesmo de estudar para concurso é só resolvendo questões? Não sei, depende. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos usar aqui um cara de exemplo. Eu vou pegar aqui um camarada e vamos chamar esse camarada aqui de Cleitinho. O Cleitinho é um cara que é formado em Direito. Tá? Então tá aqui o Cleitinho. Ele é formado em Direito. Então vamos botar aqui a gravatinha dele
para indicar que ele é formado em direito. Aí tá. O Cleitinho, ele trabalha no escritório de advocacia, então ele já é advogado, tá? Vamos lembrar disso, Cleitinho é advogado. Ele já tem a OAB dele, então ele já passou no exame da ordem. E lá no escritório dele, ele é o cara responsável ali pela parte de direito penal. Então o Cleitinho é o cara que sabe tudo de direito penal lá no escritório onde ele trabalha. E o Cleitinho é referência, é autoridade nisso, ele aparece às vezes dando entrevista na televisão falando disso, ele tem rede social, ele publica conteúdo, ele escreve sobre, então o cara é muito bom em direito penal, certo? Tá, guarda isso, ele é muito bom em direito penal. Só que o Cleitinho não vai muito com a cara de matemática, ele nunca gostou de matemática, então ele é muito ruim em matemática, não sabe quase nada disso. E aí, beleza. Digamos que o Cleitinho, ele resolveu estudar para o concurso da PRF. Ou para a Polícia Federal, quer virar delegado, sei lá, qualquer concurso aí. Tá, vamos pensar, vamos ilustrar aqui com a PRF. E digamos que para estudar para a PRF, o Cleitinho, em algum momento lá do edital, ele vai ter que estudar direito penal, certo? Então, direito penal. Digamos que lá no concurso da PRF, ou da Polícia Federal, ou para delegado da PF, ou para delegado da Polícia Civil, sei lá, ele vai ter que saber direito penal, ele vai ter que estudar e fazer questões de direito penal. E digamos que nessa prova, ele também tenha que fazer, por algum motivo, questões que envolvam matemática ou raciocínio lógico matemático. Aí, vamos pegar aqui e perguntar. E vamos pensar assim, Cleitinho, digamos que o Cleitinho estudou, fez as paradas dele e passou. Aí a gente vai perguntar, Cleitinho, e aí, qual é o melhor jeito de estudar? É por questões? Aí ele vai dizer, sim, eu estudei só por questões e passei. Agora vamos esmiuçar o detalhe. O Cleitinho, ele é muito bom em direito penal, certo? Então, o que ele tem aqui? Ele já tem conhecimento. Ele tem o que a gente chama de conhecimento prévio acumulado. Ou seja, ele já sabe um monte de coisa. Ele já tem bagagem. Ele tem, ele tem substrato, tem base teórica, certo? E aí o que acontece? Quando você tem bagagem teórica, nesse caso, tendo bastante bagagem, você consegue pegar, por exemplo, uma questão, você consegue ler essa questão, interpretar essa questão, entender essa questão, fazer essa questão e, quem sabe, acertar. E aí o que acontece? Você tem esse caminho. Você faz uma questão e acerta ela, porque você tem bagagem para isso. Só que às vezes a questão também ela é malandrinha, pode ter uma pegadinha, pode ter uma dificuldade lá, e você erra. Mas não tem problema, por quê? Porque, pô, eu sou fera em direito penal. E apesar de ter errado a questão, olhando ela agora, entendendo ali o meu erro, analisando ela, eu consigo entender o meu erro. E por causa disso, e graças a isso, eu consigo aprender. Certo? Então, eu consigo aprender até errando. E isso é aquela base, aquele mantra sagrado do bom estudante. Um bom estudante nunca erra. O bom estudante ou acerta ou aprende. Beleza. Então, o Cleitinho, ele fez as questões, estudou com as questões, essas questões ajudaram ele a pegar conteúdo, revisar conteúdo, aumentar o nível dele, ajudou ele a refinar o conhecimento dele de direito penal para fazer essa prova, para essa banca, para esse concurso. Por quê? Porque ele tem bagagem. Agora, digamos que o Cleitinho usou essa mesma abordagem. Ele estudou só por questões. Ele assinou lá uma plataforma, baixou um monte de questão, pegou as questões na plataforma, no celular, não sei aonde, e arregaçou lá em direito penal. Ok. Agora, digamos que ele pegou e fez a mesma coisa com matemática. Lembra que o Cleitinho, ele é muito bom em direito penal. Mas lembra que eu falei que ele é ruinzão em matemática, né? Não sabe nada, odeia matemática. Aí o que acontece? Se o Cleitinho pegar um monte de questão de matemática e sair fazendo, o que vai acontecer? Talvez ele acerte uma ou outra, mas ele vai errar a maioria. E esse monte de questão que ele errou por falta de conteúdo, por falta de base, por falta de bagagem. E na hora de tentar entender o erro, ele nem entendeu por que errou. Ou seja, é o tipo de questão que ele não aproveita. É o tipo de metodologia de estudo que ele não tira proveito. Por quê? Porque falta bagagem. Então, nesse caso, para matemática, o Cleitinho não contou pra gente, mas humildemente ele foi lá
e viu todas as aulas do cursinho dele. E aí ele foi lá e assistiu às aulas. Para que serve uma aula? Vamos corrigir até. Para que serve uma boa aula? Uma boa aula, ela vai servir, né, primeiro, para você aprender um conteúdo numa velocidade maior. Porque digamos que você vai aprender matemática sozinho, do zero, você em um livro. Você vai demorar um tempo. Se você tiver um bom professor com uma boa aula, ele vai encurtar esse tempo, certo? Além disso, né, o que um bom professor numa boa aula faz? Ele pega aquilo que é complexo e torna aquilo mais fácil, ou pelo menos menos complexo. Esse professor, esse bom professor com essa boa aula, ele consegue te dar também o quê? Um bom contexto. Ele pega aquele conteúdo abstrato, longe da sua realidade, e traz para a tua realidade, facilita a tua vida. E no fim das contas, como resultado disso tudo, ele constrói uma base de conhecimento. E aí, com isso, o que eu consigo fazer? Com isso, o Cleitinho conseguiu fazer o que com matemática, especificamente aqui? Ele conseguiu ter uma bagagem para pegar lá o resuminho em PDF e fazer uma leitura para reforçar uma coisa ou outra. E aí, provavelmente dessa leitura, ele deve ter feito lá o seu resuminho, porque quando você faz o resumo, o que você está fazendo? Você está materializando o seu pensamento. Para que serve uma anotação? Para materializar o seu pensamento e eternizar o seu esforço. Se você viu uma aula e não fez anotação nenhuma, daqui a pouco você pode esquecer aquele conteúdo e você fica ali sem nada. Agora, se você assiste uma aula e você sabe fazer anotações durante a aula, aquela aula de meia hora, você não vai gastar nem um minuto a mais por causa das anotações. Você, enquanto tem aula, você consegue gerar um registro em tópicos, em caixa de texto, alguma coisa, em mapa mental, sem perder a atenção e foco da aula, aproveitando ela, inclusive fazendo anotações durante a aula, melhora a tua memória de trabalho e facilita alguns processos, né? E aí você vai lá e ainda por cima eterniza aquele esforço daquele momento naquela aula. E aí com isso, o que o Cleitinho cumpriu aqui? Ele cumpriu a teoria. Ele assistiu a aulas lá de matemática, fez uma leiturinha, construiu lá um certo resumo e daí meteu a cara e fez questões. E aí, onde que ele vai crescer? O que vai realmente contribuir para a aprovação dele nesse concurso? Sem dúvida, são as questões. Sem a menor dúvida. Só que, para chegar aqui e aproveitar esse recurso, ele precisou de teoria. Ele precisou de aula, leitura e anotações. Talvez antes da aula, ele fez o quê? Ele fez um pré-teste. Talvez durante a aula, ele fez testes. Durante a leitura, ele resolveu questões. Para melhorar o resumo, enquanto ele fazia o resumo, ele fez questões. Então a gente pode usar questões em vários momentos. Mas aquele momento que é para realmente testar e calibrar, a gente faz um pouquinho depois. Então eu preciso de alguma teoria para fazer o quê? Para usar as questões e daí calibrar a minha aprendizagem. Porque, de novo, um bom estudante, ele nunca erra. Ou ele acerta ou ele aprende. Só que para eu acertar uma questão consciente, sem chutar, sem malandragem, sem macete, assim, acertar mesmo, eu preciso saber alguma coisa. E quando eu erro uma questão e não tem problema nenhum errar uma questão, eu consigo aprender com ela. Por quê? Porque aquele meu erro, à luz de alguma orientação, ele passa a fazer sentido. Aí não tem problema nenhum. Então, no fim das contas, qual é a melhor estratégia de estudo? É estudar por questões. Sim, mas não é só estudar por questões. Repara, tem gente por aí, e né, eu falei lá no começo da aula que eu fui motivado pelo ódio para fazer essa aula. Tem gente por aí vendendo essa narrativa de que você não precisa fazer nada, só resolver questões. E aí a gente volta para essa afirmação do Robert Sternberg, né, que é um psicólogo que trabalha né, nessa área de pesquisa de ciência da aprendizagem, de cognição. Beleza. O que ele diz mesmo? Um estudante não pode aplicar o que sabe na prática se ainda não sabe de nada para aplicar. Ou seja, eu preciso ter lá aquele momento de teoria para daí chegar naquele momento de prática. Então, digamos que isso aqui é um gráfico que mostra o tempo que você gastou estudando teoria e estudando prática. Então, se eu não sei de muita coisa, eu vou gastar um certo tempo de teoria e talvez alguma coisa de prática. Vamos pensar no Cleitinho, que sabia tudo de direito penal, né? Digamos que o Cleitinho, pensando aqui só em tempo de estudo,
aqui o tempo, certo? Ele gastou o quê? Quase nada de teoria. Ele só, de repente, assim, vou estudar um assunto, beleza, vou só lembrar aqui um negócio. Então, ele gasta praticamente nada de teoria e arrebenta de fazer questões, certo? Então, o estudo dele é basicamente feito de questões. Aí, ao longo da realização de questões, ele vai encontrando o quê? Os erros e as lacunas de aprendizagem. E aí, o que o Cleitinho faz? De repente, ele vai lá e reforça um pouquinho a teoria dele, baseado nas lacunas que ele encontrou. Então, o Cleitinho pode fazer isso com direito penal, por quê? Porque ele já tem bagagem teórica. Ele não precisa gastar tempo estudando mais teoria. Agora, deixa eu fazer aqui nesse cantinho. Pensando lá em matemática, o que aconteceu? Ele provavelmente gastou um certo tempo de teoria para dar conta de fazer alguma prática, para depois ir lá e voltar para a teoria e reforçar suas lacunas. Na medida que você vai ficando melhor e aumentando a tua competência numa certa disciplina, numa certa área de conteúdos, com o tempo, o que vai acontecer? Com o tempo, você vai reduzindo a sua teoria e aumentando a sua prática. Então, se a gente fizesse aqui um gráfico comparativo, né, de um iniciante, em qualquer conteúdo que seja, digamos que ele teria lá um tempo de teoria muito grande e um tempo de prática menor, certo? Então, teoria e prática de questões. Aí, digamos que um estudante intermediário, com uma competência aí relativamente melhor, ele vai ter ali o mesmo tempo de teoria, ele pode gastar na prática, digamos, certo? Então, esse aqui é o estudante que tem uma competência intermediária. Se comparar esse daí com alguém tipo o Cleitinho, que já tem conteúdo avançado lá no direito penal, então, quando você já é avançado, aí o que você faz? Quase nada ou nenhuma teoria, e aí sim você vai direto para a prática. Então, existe esse comportamento que precisa ser considerado, porque a aprendizagem, ela não é uma coisa assim que você só vai lá, faz questão e pronto, né? Você tem todo um trabalho por fazer. Se a gente pensa aí nas premissas básicas de aprendizagem, o que a gente tem que considerar? O que é aprender no fim das contas? Aprender é pegar o que você já sabe. Vamos chamar aqui de conhecimento prévio. Vou te ensinar aqui um negócio bem rapidinho. Conhecimento prévio é o quê? É tudo que você já sabe sobre alguma coisa. Então, digamos que o Cleitinho tinha um conhecimento prévio muito grande sobre direito penal. E aí, quando você aprende alguma coisa nova, o que você faz? Você pega esse conteúdo novo, né? Vamos dizer aqui que eu vou aprender uma coisa nova. Como é que a gente aprende uma coisa nova? Fazendo o que a gente chama de integração. A integração é o quê? É quando você pega esse conhecimento prévio que você já sabe e usa ele para conectar o conhecimento novo. Então, muita gente pensa assim, né? O conhecimento novo, ele chega e gruda no velho. Na verdade, você usa o conhecimento velho para se conectar e trazer um conteúdo novo para você, certo? Então, moral da história, eu só aprendo uma coisa nova se essa coisa nova consegue se integrar naquilo que eu já sei, né? Com sentido e significado. Quando essa integração acontece, a gente chama isso de renovação. Então, o que é a renovação? É quando aquele conhecimento novo deixa de ser novo e passa a se integrar ao conhecimento velho. O conhecimento velho deixa de ser aquele velho do jeito que ele era e passa a ser um novo conhecimento velho. Ou seja, eu tenho lá um ciclo, né, de aprendizagem em que eu não tenho necessariamente um conhecimento novo, mas um conhecimento renovado. E aí, quando eu quero aprender uma coisa nova ou melhorar a minha aprendizagem através de questões, o que as questões fazem com a gente? As questões estão aqui. Elas trazem conteúdos novos para a gente. Aqui, ó, vou fazer um monte de questão. E essas questões vão trazer conteúdo novo. Só que esse conteúdo novo só vai ser integrado se eu tiver alguma coisa já sabida, se eu já tiver um conhecimento prévio. Beleza? Então, basicamente, era isso que eu queria falar. Então, será que a gente tem aqui uma conclusão? Deixa eu trazer aqui a tela. Então, temos aqui uma conclusão no fim das contas? Temos, né? Vale a pena estudar só por questões? Depende. Depende do quanto você já sabe. Assistir aula é inútil? Depende. Se você já sabe um monte de coisa sobre um conteúdo, às vezes a aula não vai servir para nada. Ela vai fazer você perder tempo. Às vezes, né, por exemplo, eu passo muito por isso. Eu sou biólogo, sou professor de biologia, e de vez em quando eu paro para assistir aula
de professores de biologia na internet que eu gosto, né? Eu vou lá, vejo uma aula do Guilherme Goulart, do Samuel Cunha, do QQ, do Jubilu, dessa galera. Para quê? Eu não chego a aprender uma coisa nova, mas eu aprendo a conectar coisas que eu já sei de um jeito diferente, o que também é aprendizagem. Então, uma aula, eu acho que ela nunca vai ser inútil. Mas pensando assim, que você tem todo um custo-benefício, você tem que correr contra o tempo, tem que cobrir o edital, aí beleza. Uma aula pode ser, digamos, inútil para você, se você já tem um conhecimento de base muito bom. Se você pensa assim, leitura é inútil? Depende. Se você já tem esse conhecimento de base legal, fazer a leitura ali de uma doutrina, de um texto, pode não fazer tanta diferença. Às vezes você vai precisar de uma jurisprudência, um negocinho aqui, um negocinho lá para atualizar, só, uma leiturinha mais rápida. Mas também ela pode não agregar tanto. Fazer anotações é inútil? Não. Né? Geralmente a anotação ela serve para concretizar seu pensamento e ela sempre vai ter o seu espaço, desde que você saiba fazer. Quem diz por aí que a anotação não serve para nada é porque não sabe fazer anotação, simplesmente, tá? Então, ela pode ser inútil quando? Quando você faz aquela anotação passiva, né? Digamos que você já sabe um monte de coisa. Aí você está lá lendo um negócio, fazendo alguma coisa e você só está copiando sem pensar nada. Aí essa anotação é inútil. Então, moral da história, tudo depende. Aula é inútil? Depende. Depende da bagagem. Leitura é inútil? Depende. Anotação é inútil? Depende. Você consegue aprender por questões? Depende, certo? Estudar por questões é a melhor coisa? Depende do momento, certo? Às vezes, se você já tem bagagem, ela vai servir. Se você não tem bagagem, não tem conhecimento nenhum, estudar exclusivamente por questões não vai te ajudar em nada, tá bom? Então era isso. Esse vídeo é para fechar essa orientação, né, para de repente esclarecer essa questão. Eu acho que ele está bem grande aqui, quase meia hora de vídeo, mas eu acho necessário deixar isso aqui dito, porque geralmente ninguém tem tempo, né, de passar por isso. Quando você vê essa narrativa de como estudar para lá e para cá, ninguém te fala essa parte que eu tô te falando aqui, tá bom? Então, que esse vídeo possa ajudar você a esclarecer algumas coisas, que possa servir como um ponto de orientação. Se você tem aí conhecidos perdidos por aí, sofrendo, né, angustiados, porque ficam aí no meio desse tiroteio do melhor jeito para cá, melhor jeito para lá, uh, mostre esse vídeo para ele, tá? Encaminha porque é interessante. E se você tem alguma consideração a respeito, claro, deixa aí seu comentário com educação, que a gente conversa e é um prazer discutir esses assuntos com você, tá bom? E é isso. Segue firme, bons estudos e até um próximo vídeo.